Eu tenho recebido muitas reclamações dessas, das pessoas que estão buscando a primeira oportunidade na área de dados, como analista de dados. Eles estão dizendo para mim que as vagas para júniors estão pedindo muita coisa. Os requisitos estão muito altos, as responsabilidades estão enormes, o salário não está acompanhando, tem ferramenta que deveria ser do sênior e não do júnior. O que é que está acontecendo nas empresas com relação à análise de dados? E aí eu fui fazer uma pesquisa, comecei a pesquisar um pouco o mercado e trouxe algumas vagas aqui para comentar com você, para a gente dar uma olhada se realmente está muito fora da dimensão, se estão exigindo coisas além do que um júnior deveria saber. Então, se você gosta desses vídeos aqui, eu reagindo, né? Esse nome é legal, né? Eu reagindo aqui às vagas do mercado. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. Assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e eu trago mais vezes aqui no canal. Dá uma olhada nas vagas que eu separei. Essa aqui é uma vaga para analista de dados júnior, tá? Foi publicado em janeiro desse ano, no dia 8. E as aplicações ficam abertas até março, dia 18. Então ainda tem tempo para se inscrever. É uma vaga para São Paulo, é no formato híbrido, tá? Formato efetivo, então não é estágio. E a oportunidade também para pessoas com deficiências. Então provavelmente essa parte do híbrido, né? A pessoa fica mais tempo em casa. Isso aqui é bem legal para as vagas, aliás. Você promover oportunidades para as pessoas que têm deficiência, né? Por isso que o home office ele é tão bacana. Ele também acaba incluindo essas pessoas. Vamos olhar a descrição da vaga, ó. O grupo tem como premissa pluralidade. Por isso as diferenças são essenciais para a construção de um ecossistema criativo e inovador descomplicado. Não à toa somos o maior ecossistema do Brasil. Pessoas e empresas diversas atuando juntas em prol do bem-estar. Se você se identifica e quer construir sua história com um time descomplicado, proativo, focado em resultados e principalmente apaixonado, candidate-se. Aqui queremos que você seja você para juntos sermos. Buscamos um analista de dados para nos ajudar a tomar melhores decisões via análise de dados, modelagem e relatórios, assim como melhorar processos com automação e evolução da infraestrutura. O trabalho será focado nas áreas de supply, financeiro ou serviços. Essa pessoa deve se sentir confortável trabalhando com alto volume de dados, usando SQL, Python, E/ou R, e também deve conhecer técnicas de análise e como aplicá-las para otimizar resultados de negócio. Bom, essa primeira parte da descrição aqui, a empresa ela vende um pouco o peixe dela, né? Conta um pouco a cultura, como que é trabalhar para atrair pessoas que queiram trabalhar nesse formato aqui. E depois ela fala um pouquinho sobre o que o analista de dados vai fazer. E aí essa definição ela está muito em linha, tá? Então ajudar a tomar melhores decisões via análise de dados, modelagem e relatórios. O que é modelagem? Modelagem é simplesmente a forma como você organiza os dados. Então você organiza os dados em planilhas, muitas vezes organiza os dados num banco de dados, numa tabela. Isso é fazer uma modelagem. Será que eu ponho, sei lá, a idade na coluna ou ponho a idade na linha? Será que eu combino, por exemplo, idade e localização? Será que eu ponho em tabelas diferentes? Será que eu ponho na mesma? Isso é modelagem. Como os dados eles vão ser organizados para que você consiga fazer a análise em cima. Então, falar modelagem aqui é um pouco redundante, né? Porque para você fazer uma boa análise de dados, você tem que saber modelagem. Senão, como é que você vai organizar os dados para fazer a análise em cima? E aí, obviamente, depois da análise de dados, tem os relatórios. E tem uma diferença muito sutil aqui. Análise de dados e relatório. A análise de dados, geralmente, você faz para você descrever uma situação. Você diagnosticar algum problema que aconteceu. O relatório, geralmente, ele já é uma análise consolidada. Ou seja, você tem que atualizar aquele relatório. É como se fosse assim. Vamos supor que você acabou de começar a empresa e a empresa não tem nenhum indicador de marketing. A gente não sabe se marketing está indo bem ou está indo mal. Aí você vai lá e faz uma análise para descrever, por exemplo, como está o custo de marketing em relação ao retorno dele. E aí você faz essa análise, ela fica muito boa, as pessoas gostam do seu resultado e aquilo vira um relatório. E aí depois você passa a relatar isso, né? Reportar isso com mais frequência e de preferência de maneira automática, tá? Então tem um pouco essa divisão aí dos dois papéis. E você vai trabalhar em supply. Então você vai trabalhar analisando dados, por exemplo, de dados do lado da empresa que compra, por exemplo, suprimentos para fazer o produto da empresa. Financeiro vai ajudar um pouco as pessoas a entenderem, por exemplo, esse fluxo de caixa, de compra e venda. Serviços aqui talvez seja uma forma que a empresa produtiza, né? Ela vende serviços além de um produto, por exemplo. E aí ela pede as ferramentas básicas, né? SQL, Python, e isso aqui tá tudo dentro. O R aqui eu acho que é um diferencial. Se você aprender o R, né, porque você vem de uma área, por exemplo, como economia, né, como biologia, onde você aprende muito R em vez do Python. Então, tanto Python e R é legal. E também deve conhecer técnicas de análise e como aplicá-las para otimizar os resultados de negócio. Isso aqui são as técnicas de análise descritiva, diagnóstica, prescritiva e preditiva. Você precisa aprender a como fazer uma análise, né, para você responder as perguntas de negócio, tá? Então, até aqui tudo em linha.
Sobre responsabilidades e atribuições aqui, né? Constante relacionamento com o time de supply, financeiro, serviços para entender seus conceitos, cotidiano e necessidade. Essa parte aqui é a parte de você ganha domínio de negócio. Porque você pode ser, por exemplo, um biólogo e você entende de biologia. E aí você vai trabalhar aqui com supply. Só que você vai analisar os dados de supply. As técnicas de análise, elas são as mesmas, mas você precisa ter conhecimento de negócio, domínio de área, para você entender qual tipo de análise fazer, qual métrica realizar. Então você faz ali um relacionamento, por isso que é importante na análise de dados você gostar de conversar com pessoas, ser interessado, curioso, porque você tem que extrair informações de como a área funciona para conseguir fazer as análises, senão você não vai conseguir fazer análise se você não entender como funciona. Criação e manutenção e acompanhamento de indicadores chaves da área, né? Então esses indicadores que provavelmente eles já acompanham e se transformaram em relatórios. Criação de modelos estatísticos em conjunto com o time de Data Science. Então essa aqui é uma parte muito legal dessa vaga, você vai trabalhar em conjunto com cientistas de dados. E talvez um dia você possa fazer uma migração junto com eles. Então, esses modelos estatísticos que são muito usados pelos analistas são os modelos de regressão, porque ali você consegue fazer, por exemplo, análises prescritivas. Você consegue olhar os pesos da regressão e, por exemplo, dar sugestões para o time do negócio sobre o que fazer. Então, você trabalhar em consonância, né, em conjunto com o time de ciência de dados é muito legal, porque pode te abrir portas para você fazer uma migração interna futura para essa área. Análise de dados e desenvolvimento de estudos personalizados para decisões estratégicas. Que aí são as análises de dados mesmo, né? Alguém tem um problema, quer fazer um estudo, uma análise para entender a situação e depois tomar uma decisão. Então, é parte mesmo do trabalho do analista. Construção de dashboards e apresentação de resultados. Né? A apresentação de resultados é aquela parte de você não precisa ter uma comunicação excelente, mas você precisa querer aprender a se comunicar, querer aprender a fazer uma apresentação, querer aprender realmente transmitir informação de maneira coerente. Né? Automação de relatórios e outros processos. Então, isso aqui é automatizar, né, a modelagem. Construção da infraestrutura de dados em conjunto com o time de engenharia de dados. Essa parte da construção, eu acho que o analista, ele é mais uma pessoa que demanda. Então, ele chega para o engenheiro de dados e fala assim, olha, eu tenho esses relatórios aqui, eu tenho esse modelo de dados, que é a tabela que origina esse relatório, e eu preciso que essa tabela aqui seja automatizada. E aí, os engenheiros de dados vêm e montam uma estrutura para que o dado chegue para você já mais redondo, né? Mais organizado. Então, o trabalho do analista em parceria com a engenharia é muito mais dizer para eles o que precisa ser estruturado, para que eles estruturem, não é você fazer mesmo uma estrutura, tá? Até porque não tem conhecimento técnico para fazer isso. E aqui vem os requerimentos e as qualificações, que tá todo mundo, né, me mandando mensagem porque tá desanimado com isso. Vamos olhar aqui, ó. Ensino superior completo. Tá, isso aqui é o mínimo, né? Você tem que sair do ensino médio e ter um ensino superior completo. Você vê que eles não mostram o tipo de ensino superior. Você pode ser biólogo, você pode ser dentista, você pode ser enfermeiro, você pode ser engenheiro. Você tem que ter um ensino superior completo, você tem que ter essa formação superior que vai além do ensino médio. Tenha reflexo bom e consiga ajudar negócios. Reflexo bom, eu acho que é você ter senso de urgência, né? Então você olhou alguma coisa ali que pode melhorar, você já vai rapidamente e endereça aquilo para poder resolver. Né? Não fica esperando alguém dizer para você o que você tem que fazer. Isso aqui é básico, tá? André, nem tá escrito aqui na vaga. Conseguir ajudar os outros, eu acho que é grande legal, grande barato da área de análise de dados é você poder ajudar os outros com o seu conhecimento. Porque você vai pegar aquele monte de dado, vai transformar aquilo em informação e essa informação vai ser útil para alguém tomar decisão. Então é realmente uma área mais prestativa, né? Então se você tem esse perfil de ser prestativo, de gostar de ajudar os outros, cara, é uma baita área para trabalhar. Propor soluções e ideias, né? Então não ficar apático esperando alguém te dizer o que fazer, você ir atrás realmente e propor soluções. O Excel avançado, super em linha aqui para você fazer suas análises, apesar que eles pediram conhecimento de Python, grande parte do seu trabalho vai ser em Excel, tá? Com certeza. Excel avançado para mim é você saber VBA, coisas que automatizam. Mas se você souber, né, fazer tabela dinâmica, fazer algumas fórmulas mais sofisticadas como PROC-V, PROC-H, né, alguma coisa assim já é suficiente, não tem muitos problemas, né, se você não souber o super avançado do Excel. Conhecimento de estatística também é super em linha com o analista, porque a estatística ela é uma caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas existe uma outra caixa chamada estatística descritiva, que ali você tem ferramentas que te ajudam a descrever os dados, a criar resumos de grandes quantidades de dados. Então precisa saber estatística. Você vai ser um estatístico, vai ficar provando um teorema? Não. Você vai usar a estatística como ferramenta para você analisar e extrair insights melhores dos dados. Tá? Conhecimento de SQL, também super em linha, porque senão como é que você vai coletar os dados para você começar a trabalhar? Você precisa ter acesso a esses dados. E o idioma que você conversa com o banco de dados é chamado de SQL, então tem que aprender. Confortável o suficiente com o inglês para assistir, ler vídeos, tutoriais e aplicar o conteúdo. Então isso aqui
é o nível do inglês necessário para você consumir conteúdo, né, e conseguir aplicar. Então, quando ele fala confortável, é você realmente conseguir ler, né? Obviamente, você pode pegar o tradutor e passar tudo para o tradutor e ler, mas demora demais. Então, é legal você já olhar ali o inglês, já entender, já conseguir entender o que está passando naquela mensagem. Até para você poder crescer profissionalmente também, né? E habilidade para aprender rápido e capacidade de continuar aprendendo e melhorando constantemente. Isso aqui, ó, é um negócio diferencial demais. Nem todo mundo sabe como aprender, né? A grande maioria, na verdade, não sabe como aprender, não tem um método. Se eu dissesse para você agora, nesse vídeo, me diga como é que você aprende. Você consegue escrever para mim o passo a passo de como você faz para aprender? Muito provavelmente não, porque você não ensinaram para você essa habilidade de como aprender. E no dia a dia de trabalho, é impossível você saber tudo para começar a trabalhar. Você vai saber o básico, o fundamento. A partir dali, você vai ter que aprender enquanto você está trabalhando. E para isso, você tem que ter um método. Como é que você aprende? Você faz o que primeiro? E depois, em segundo, em terceiro? E quanto tempo isso leva? Como é que você consegue aprender cada vez mais rápido? Você tem que saber isso, né? Isso é básico, é que nem o inglês, você tem que saber fazer. E aí a capacidade de continuar aprendendo constantemente é se você é uma pessoa que sempre está estudando, sempre está melhorando, sempre está aprendendo ferramenta nova, sempre está realmente buscando o diferencial para aplicar no seu trabalho. Esse é o perfil que as pessoas querem, tá? E aí, informações adicionais é aquelas coisas que a gente vê, né? Vale transporte, assistência médica, odontológica, farmácia, refeição, licença, escritório, descontos, Gympass, day off e bônus aí se você bater a sua meta anual. Então, assim, super em linha essa vaga. Ensino superior completo, não precisa ser um ensino superior especificamente em estatística, por exemplo, né? Tem que conhecer Python, Excel, SQL, estatística, que são as ferramentas básicas, né? A formação profissional de análise de dados da comunidade DS, né? Onde eu sou professor, tem tudo isso aqui e muito mais, né? Lá você vai aprender Excel, vai aprender o Python, vai aprender estatística, vai aprender banco de dados que não está cobrando aqui, vai aprender também a automatizar as suas análises. Então, é uma formação bem completa, justamente porque quando eu criei ela, desenvolvi ela, foi baseado no que o mercado pedia, tá? Vou deixar na descrição aqui do link para você conhecer a página, mas tem muito mais do que essa formação aqui. Vamos para uma outra aqui também, que é bem legal essa outra vaga, que é uma vaga de analista de dados júnior, com foco aí no agro. Então, foi uma vaga publicada em janeiro, no dia 5, tá? É uma vaga efetiva, é uma vaga 100% remota, e por isso ela oferece oportunidades para as pessoas que têm deficiência, né? Qual é a descrição do trabalho? Integrar os times de dados da diretoria executiva significa incorporar a cultura data-driven no dia a dia. Então eles querem começar a tomar decisão baseada em dados e não mais no achismo. Nosso intuito é aprimorar todo o pipeline de dados. Pipeline de dados é a sequência, né? Uma coisa vem depois da outra. Essa sequência, coisa sequencial chamada de pipeline. Desde a sua estruturação até a tomada de decisão, ou seja, desde a coleta, estruturação e usar aquilo para tomar decisão. Queremos gerar insights baseado em dados, garantir um olhar amplo que seja cross a todas as áreas de crédito e direcionar a construção de planos de ações relevantes para a estratégia. Nos envolvemos em várias etapas de estudo, passando pela compreensão do assunto, elaboração das perguntas-chave, busca por dados relevantes, estruturação dos dados, análise de dados e apresentação dos resultados. Isso aqui que ele descreveu é basicamente o trabalho do dia a dia de um analista de dados. É exatamente isso. Você se envolve num problema, você compreende aquele assunto, elabora perguntas-chave, que são as hipóteses, busca por dados relevantes para poder comprovar essas hipóteses, você estrutura a sua análise, faz a análise em si e depois apresenta o resultado. Isso aqui é o trabalho de um analista de dados escrito num parágrafo aqui para você. Quais são as responsabilidades e as atribuições? Elaborar estudo de cenário e diagnóstico do negócio, isso aqui pouco analista sabe. Como fazer uma análise diagnóstica. 98% das pessoas sabem fazer descritiva. Como é que eu descrevo algo que aconteceu? Pouquíssimas fazem análise diagnóstica. Você precisa aprender a saber, aprender a fazer. É tão importante que dentro da formação profissional de análise de dados da comunidade, eu coloquei uma disciplina só para ensinar esses 4 tipos de análise. E aí eu ensino exatamente como fazer diagnóstico, de tão importante que é isso. Desenvolver e apoiar os times na mensuração de resultados, identificando oportunidades, tendências e padrões em conjunto de dados. A análise descritiva também te ajuda a fazer isso. Construção de técnica no desenvolvimento e monitoramento dos principais indicadores e performance de organização. Então, você criar indicadores, né? Faz a análise, aquilo ficou bom, aquilo se torna um indicador que você acompanha e atualiza diariamente. Se comunicar com as pessoas do time e dos demais times de forma a promover cultura analítica. Então, é você realmente dizer para as pessoas os resultados das análises e como elas podem usar aquilo para tomar melhores decisões. É isso que ele quer dizer com cultura analítica. Todo mundo tomando decisão baseado em dado e não no achismo. Interagir com os diferentes papéis do processo de dados. Então você vai trabalhar com os engenheiros, outros analistas. Eles têm um time de ciência de dados também, isso é muito legal. Então essa interação, né, dentro do grupo de dados, digamos assim, com esses profissionais,
vai possibilitar com que você aprenda com outros profissionais e consiga talvez fazer uma migração de carreira entre as próprias profissões, isso que é muito legal. Acompanhar o processo de desenvolvimento de produtos, desde a concepção até o acompanhamento dos resultados de produção, upstream, downstream. Isso aqui é muito legal, ó. As empresas, algumas já se atentaram à importância dos dados, então o que elas estão fazendo agora? Quando um produto ele é lançado, eles já definem, por exemplo, as métricas de sucesso, já definem quais dados precisam ser coletados, definem como que vai ser o relatório de acompanhamento do lançamento desse produto, mesmo antes de lançar esse produto, na fase de planejamento. Então, muitas vezes, como analista, você vai se envolver nessas discussões. Isso é muito legal, porque você consegue ver como é que um produto é desenvolvido, né? Como é que nasce um produto, como que marketing contribui, como é que o time de produtos contribui, o time de desenvolvimento contribui. Então, é uma experiência muito rica você poder participar. E não são todas as empresas que permitem, não. Muitas empresas, as maiores, por exemplo, elas colocam você numa caixinha, você tem que fazer aquilo lá todo dia, você não consegue participar de algo maior. E aí nessas participações que você cresce como profissional, você ganha a visão do todo, né? Participar do chapter de analistas incentivando a promover a disseminação da cultura de dados e colegas do time de operação. O que é um chapter? O chapter é uma estrutura organizacional. A gente é acostumado muito com a estrutura de departamentos, né? Departamento de dado, produto, financeiro. O Spotify trouxe uma estruturação nova, que é uma estrutura por squads. O que é um squad? É um grupo de pessoas que tem um foco específico. Então, por exemplo, você tem um squad de site, eles são focados no site. Você tem um squad de marketing, são focados no marketing. Você tem um squad, por exemplo, de retenção de clientes. Só que cada squad você tem profissionais distintos. No squad de marketing, você tem dados, você tem produto, você tem call center, você tem saque, você tem financeiro. O squad de marketing, você tem dados, né? Você tem são profissionais multidisciplinares em cada squad. Só que quando você olha horizontalmente e você pega o profissional que tem a mesma habilidade, ou seja, se você pega as pessoas de dados de cada um dos squads, essas pessoas formam um chapter. Então, o chapter ele é um conjunto de pessoas da mesma área, ou da mesma habilidade, que é dados. Então, o chapter de dados aqui significa que são todo mundo de dados. Engenharia, analista, cientista e assim por diante, tá? Manter a documentação necessária para permitir a gestão e estratégia dos dados, apoiar a definição dos pipelines, se manter em constante evolução técnica no negócio. Tá vendo como toda empresa busca pessoas que querem continuar evoluindo, querem continuar crescendo, aprendendo novas ferramentas, novas formas de ver, para trazer mais insights para o negócio? Isso aqui é muito importante. E aí vamos aos requerimentos e qualificações então. Olha, desenvolvimento em ferramentas analíticas e visualização, construção de consultas a bancos de dados relacionais e não relacionais, então aqui é o SQL, né? Análise exploratória, que envolve descritiva, diagnóstica, prescritiva, gestão de versionamento de código, é o Git, isso aqui é muito legal, porque você vai trabalhar profissionalmente com versionamento, conceitos de BI e KPI. Conceitos de BI são métricas e também são conceitos de negócio, né? São como as empresas funcionam. Data Analytics e Data Viz. Data Analytics são ferramentas, como por exemplo o Excel, Python, e o Data Viz são visualizações, Power BI, Tableau, né? Qualquer outra visualização. Tá vendo storytelling, ó, como é importante você saber se comunicar, saber apresentar uma coisa estruturada, né? Fazer uma apresentação de uma forma clara, sem gerar confusão. Estatística descritiva, que é aquela pacote de ferramentas da estatística que a gente usa. Governança de dados e LGPD, eu acho que aqui é muito mais um conhecimento de como isso funciona, não necessariamente você vai ser um representante da LGPD. Lógica de programação, né? Então provavelmente você vai mexer com alguma linguagem de programação. E o ensino superior em andamento, em tecnologia da informação ou afins. Tá vendo como a barreira do ensino superior, ela termina quando você tem o ensino superior, estando em andamento ou completo. Você não precisa fazer ensino superior, por exemplo, fazer uma segunda graduação em estatística, engenharia, para você trabalhar na área. Você precisa ter as qualificações, saber fazer. Por mais aqui que eles não coloquem a ferramenta específica, porque eu acho que eles ou não querem abrir a stack de ferramentas deles para o mercado, ou eles estão entrevistando pessoas mesmo para descobrir a capacidade delas, independente da ferramenta. Porque aí a ferramenta que eles tiverem, a pessoa vai saber desenvolver. Por isso que tem algumas empresas que não pedem a ferramenta específica, mas elas pedem o que você sabe fazer com elas. Então, você sabe fazer storytelling? Você sabe analisar dados e mostrar os dados de forma visual? Você conhece conceitos de negócio, por exemplo, e métricas? Você sabe analisar um dado de maneira exploratória para gerar insights? Você consegue consultar seus dados em bancos de dados? Né? Você consegue, por exemplo, descrever os dados com a estatística? É isso que eles querem saber. Essa capacidade, não aquela ferramenta, né? Que muitos de vocês, nossa, eu tenho que aprender Power BI.
Isso é uma ferramenta. Se aqui tiver outra, você vai usar outra, mas o princípio por trás é o mesmo, que é a visualização de dados. E aqui as informações adicionais, né? Para posições na área de negócio, adotamos um formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais lá em Porto Alegre, tá? E 2 dias home office na posição de área tech, adotamos esse formato de trabalho. Então, você tem que trabalhar, você tem que morar aí na região, né, de Porto Alegre, e aí você vai pro escritório terça, quarta e quinta, e você fica em casa segunda e sexta, que já é uma baita vantagem, tá? Quando eu estava em São Paulo em 2015, as vagas eram desse jeito aqui, 2 dias home office para você não pegar os trânsitos de começo e fim de semana, tá? Então isso aqui é bem legal. E aí depois tem aqui, né, as coisas que você vai ter, aí eles vendem um pouco o peixe deles aqui, tá bom? Mas as 2 vagas estão completamente em consonância com o que exige para um analista de dados júnior. Ferramentas como Excel, Power BI, estatística, SQL e Storytelling. Na formação profissional lá da comunidade 10 tem tudo isso aqui e muito mais para você fazer os projetos práticos. Eu vou deixar o link para você conhecer lá, mas até aqui tudo certo. Estudando da maneira correta, com o caminho certo e da maneira certa, não tem erro. É aplicar para a vaga, mostrar teu conhecimento